Além da atuação profissional, integrantes do Ministério Público dedicam-se também ao magistério. De onde vem essa vocação? Qual a importância dessa experiência na sala de aula? Esses são os principais temas de hoje do Conexão AMMP, um programa da Associação Mineira do Ministério Público e mais uma série dedicada aí ao Mês Internacional das Mulheres. E para falar sobre o assunto, eu vou conversar com a Procuradora de Justiça, Reivane Jabu Ribeiro, da Procuradoria de Defesa dos Interesses Difusos e Coletivos e professora de Direito Civil da Fundação Escola Superior do Ministério Público de Minas Gerais. Doutora Reivane, obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer recebê-la aqui em nossa Conexão. Prazer todo meu, com muita alegria, com muita satisfação. Estou aí à disposição para responder as perguntas e vamos lá. Muito obrigado. E a você que nos acompanha, a favor de inscrever-se no canal da AMMP no YouTube e deixar lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutora Reivane, de onde vem essa vocação das promotoras, procuradoras, enfim, dos membros do Ministério Público para o magistério? As duas atividades têm muita identidade? Então, eu, como filha de professora, acho que já nasci realmente com essa vocação, né? É um desafio, sempre foi um desafio muito grande para mim estar em salas de aula, sobretudo em cursos preparatórios para concurso, porque você lida com alunos que estão focados no objetivo, no propósito, alunos que sabem exatamente onde querem chegar e que muitas vezes espelham na nossa profissão. Eles assistem à aula já com aquela esperança de que um dia poderiam estar ali fazendo o que nós fazemos fora da sala de aula, né? O nosso trabalho no Ministério Público, enfim. Então, é uma dupla responsabilidade, porque a gente trabalha não só para compartilhar o conhecimento, mas também para contribuir na realização do sonho da aprovação de muitos, né? E também tem a ver com o aperfeiçoamento da própria instituição, porque essas pessoas, esses novos, digamos, promotoras é que irão também fazer esse trabalho, desempenhar essa função tão importante do Ministério Público, não é? É verdade, é verdade. É uma carreira belíssima do Ministério Público e que a gente tem a oportunidade imensurável de poder ajudar as pessoas, ajudar a sociedade. E, assim, eu sou muito feliz e muito realizada na minha carreira. E isso acaba que ajuda na sala de aula, como a experiência do lecionar também acaba contribuindo com as atividades que eu tenho que desempenhar, né? Pois é, doutora Reivane, como é que essa experiência que é da senhora, essa trajetória que só tem no Ministério Público, pode, por exemplo, agregar no magistério? A experiência credencia, ou seja, a maioria dá aulas de direito, né? Eu já tive uma época que eu atuava na execução criminal e dava aula de direito civil. E isso causava até uma certa surpresa dos alunos, porque eles pensavam, como que pode atuar numa aula e lecionar, atuar numa área e lecionar em outra completamente diferente. Mas, com certeza, que um sempre ajuda o outro lado, né? A experiência de sala de aula ajuda muito na formulação de um parecer, na necessidade de clareza, de objetividade. Então, assim, eu me considero muito privilegiada por ter essa oportunidade de estar em sala de aula, lecionando há quase 30 anos, junto com a carreira do Ministério Público, que já se vai há mais de 30 anos, né? E que é interessante, doutora Reivane, é que ao mesmo tempo que a senhora está cuidando da formação
desses novos operadores, desses operadores de direito, né, a senhora também está participando de uma formação continuada, né, porque o direito é uma ciência dinâmica, assim como a realidade. Então, está sempre se realimentando, sempre aprendendo alguma coisa, né? O direito ele é extremamente sensível às mutações sociais. E a gente tem que realmente estar em constante estudo, sob pena de nos tornarmos obsoletos e defasados, né? Não tem nenhum outro ramo que seja realmente tão vulnerável, tão sensível às evoluções legislativas, né? Inerentes ao próprio viver da sociedade, que está em constante mutação. Então, quando eu preparo para uma aula, eu acabo me mantendo atualizada na aplicação do direito e vice-versa. Né? Quando eu tenho um caso concreto que tenha pertinência com a matéria que eu leciono, isso acaba enriquecendo as aulas pela possibilidade de você compartilhar aquilo que é real, aquilo que realmente tem relevância na aplicação dos nossos estudos. Então, assim, é um caminho de mão dupla e que realmente eu me sinto muito privilegiada de esses anos todos estar dando conta de tudo isso, né? Muitos atuam, como a senhora, em cursos de escolas de preparação. Como é que funciona esse trabalho? Eu já lecionei também na graduação, mas as aulas preparatórias para o concurso elas são mais dinâmicas. Às vezes, num único encontro, você tem que repassar para os alunos aquilo que na faculdade eles estudam o semestre inteiro. E a gente parte da premissa de que os alunos eles já aprenderam aquilo. Nós estamos ali para revisar o conteúdo, para alertá-los do que é mais importante, do que estatisticamente mais tem sido cobrado nos certames. Enfim, é uma oportunidade de otimizar o tempo do aluno que está aí se preparando para os concursos. Atualmente, nós estamos vivenciando aí uma democratização do ensino, porque as informações elas chegam e chegam de maneira muito rápida a todos os cantos do país. Então, isso, de uma certa forma, é uma democratização, porque você coloca todas as pessoas numa mesma condição. Porque quando eu comecei, o que acontecia? Os cursinhos, eles só tinham as aulas, forneciam, né, prestavam serviço na capital. Então, os alunos eles tinham que vir para a capital para poder fazer um bom cursinho preparatório para ter a tão sonhada aprovação. Depois, no segundo momento, os cursinhos começaram a levar os professores para algumas cidades polos para as aulas no final de semana. Então, a gente passava aí sexta e sábado sempre viajando para poder lecionar nas cidades do interior. Até que veio, né, a internet, no primeiro momento com aulas de satélite, agora aulas online, e a gente consegue chegar em todos os cantos do país com a mesma informação, com a mesma aula, para dar a todos condições de concorrer em igualdade de condições, né? Nesse aspecto, a senhora tem uma boa oportunidade até de avaliar a formação dos operadores de direito, especialmente após essa proliferação de faculdades. Como é que tem sido essa avaliação da senhora? Esse é o lado triste da história, porque o que a gente tem percebido, o que a gente tem sentido, é que os alunos eles estão muito fracos, muito fracos. Temos boas faculdades, boas graduações, mas isso, infelizmente, eu falo com muito pesar, tem sido exceção, tá? Porque a regra é que os alunos, eles se formam e muitas vezes sem saber o mínimo que um bacharel em direito deveria saber. Isso é muito triste, mas é uma constatação. E eu costumo dizer que para essas aulas online é preciso muita disciplina,
porque o que a gente tem visto é que os alunos eles estão fazendo de conta que estão assistindo às aulas, achando que esse fazer de conta vai propiciar sucesso, aprovação. Não é bem assim. Nós não podemos querer sermos mais realistas do que o rei ou tampar o sol com a peneira. Se o aluno não levar a sério a preparação, ele não vai chegar a lugar nenhum. Porque se, por um lado, o ensino, a informação tem chegado a todos os cantos do nosso território nacional, por outro lado, os concursos têm sido mais difíceis. A concorrência maior, acaba que a cobrança ela tem sido maior. E é triste, mas os alunos com essa proliferação não têm sido bem preparados. E o compromisso começa ali, né? A senhora, por exemplo, também pode, como promotora, procuradora, integrante do Ministério Público, pode dar aula também em faculdades de Direito? Sim, eu já lecionei em 2 grandes faculdades aqui em Belo Horizonte, e é uma aula, eu te digo, até mais prazerosa, digamos assim, porque ali você está construindo o pensamento. Ali os alunos, eles têm interesse em saber qual é seu posicionamento, o que você pensa a respeito de determinado assunto, diferente dos alunos de cursos preparatórios. O que você pensa é irrelevante, eles querem saber o que cai na prova. E se cair na prova, como que eu devo responder? E essa dedicação dupla aí, quer dizer, é uma das poucas atividades que nessa área a senhora pode acumular, que seria a de professora, né, de lecionar, né? Doutora Ivone, agora, para a formação, a senhora falou pelo compromisso aí do operador de direito, da operadora de direito, de estarem aí envolvidos, dedicarem-se aos estudos, né? Agora, o que é importante, além disso, para a formação dos futuros membros do Ministério Público? O que é importante? O que faz uma boa promotora, um bom promotor? Coragem. Coragem para aceitar as diferenças, coragem para se posicionar com independência funcional, porém com a consciência voltada para os interesses supraindividualistas. É preciso muita coragem. Coragem é o que nós precisamos, é o que falta às vezes em alguns colegas. Coragem para aceitar o novo, coragem para aceitar o evoluir, as questões novas, as mudanças. Eu acho que nós precisamos de muita coragem. Lembrando Guimarães Rosa, né? Coragem, muita coragem. Muito bem. Doutora Ivone, além desses cursos de formação continuada, é importante também, nessa área, além da coragem, continuar estudando, como a senhora já citou aí, né? Investir em mestrado, doutorado, isso ajuda na carreira, no trabalho? Estudo nunca é demais. Eu acho que sim, que ajuda muito. E nós temos muitos cursos de aperfeiçoamento que são oferecidos pela própria instituição e que sempre ajudam. Sempre ajudam. E a gente tem que se aperfeiçoar, tem que estudar, porque se você achar falsamente que sabe tudo, você não sabe nada, né? E eu acho que eu, mesmo estudando constantemente, não sei nada, né? A gente precisa ter essa humildade para querer aprender. Eu sempre aprendo muito e tenho sede de aprender cada vez mais. E até ajuda a trabalhar melhor, né, no trabalho ministerial, né? É verdade. Agora, é verdade. Doutora Ivone, de todas as áreas do Ministério Público pelas quais a senhora já passou em sua trajetória, a senhora já exerceu aqui, há alguma preferência por alguma área? Eu sempre acho que a preferida é aquela que eu estou no momento, né? Eu já atuei realmente em muitas áreas,
mas aqui tem me dado uma sensação maior de poder fazer diferença na vida das pessoas. É essa área que realmente eu estou atuando, que é na defesa dos interesses difusos e coletivos. Né? São interesses sociais, interesses meta-individuais, né? De um número determinado, determinável, ou até indeterminado de pessoas. É aqui que a gente pode fazer o bem sem olhar a quem. Né? Então, eu tenho sido muito Explorando um pouco feliz. esse conhecimento da senhora, conta para a gente aqui qual que é a diferença entre o direito difuso e o coletivo. Se puder, dê um exemplo para a gente. Claro, interesses coletivos se apresentam como gênero do qual os interesses coletivo e interesses difusos são espécies. Quando se protege os interesses de os moradores do bairro tal, as vítimas de um acidente ambiental, né? Vejam que eu consigo determinar quais são as pessoas que serão beneficiadas, né? Aquele grupo determinado ou que eu consigo determinar de pessoas. Já os interesses difusos são aqueles que alcançam pessoas indeterminadas. Por exemplo, no acidente, rompimento da barragem de Brumadinho, né? Eu consigo proteger os interesses das vítimas e eu consigo determinar quais foram as vítimas. Mas quando eu tenho a preocupação com que aquela lama não atinja, né, o lençol freático de uma região, ou que não vá para um rio mais caudaloso, então eu não consigo determinar quais as pessoas que serão beneficiadas ali. Então, essa que é a diferença. Né? Se eu consigo defender os interesses de pessoas que, mesmo não estando determinadas, que eu consigo determinar, são os interesses coletivos. Mas se eu estou em busca na defesa de pessoas indeterminadas, pode ser você, pode ser o seu vizinho, pode ser o seu parente, pode ser um desconhecido, então são interesses difusos. Doutora Ivone, tem impactado muito o trabalho as novas tecnologias, trazendo mudanças profundas aí no trabalho. Como é que você avalia benefícios e riscos e um certo preconceito que existe ou dificuldade de lidar com isso? Eu costumo dizer, Orion, que eu nasci analógica para viver no mundo digital. Então, eu sou o exemplo vivo das dificuldades que esses avanços tecnológicos, às vezes, trazem para mim. Mas eu não tenho dúvidas que é necessária a adaptação, porque eu vejo de uma forma muito mais positiva do que negativa. Os processos físicos, às vezes, precisavam percorrer um caminho muito longo para aportar no nosso gabinete, na nossa mesa, para obter uma manifestação e depois pegar o caminho de volta. Hoje, com um simples acesso, você consegue já ter vista dos processos, a manifestação ela volta, ela é devolvida imediatamente, e isso acaba tornando os processos mais céleres, porque a maior crítica que sempre existiu da justiça é a lentidão. Então, eu acho que esse aspecto a gente está conseguindo avançar muito. Mas, por outro lado, quando as pessoas tinham que digitar, datilografar um parecer, uma petição, elas escreviam o que era importante. E agora, com essa técnica do copiar-colar, né, as pessoas estão empolgando por demais e fazendo peças muito extensas, completamente desnecessárias, sabe? Então, eu acho que as pessoas precisam amadurecer mais na utilização desses avanços tecnológicos para que
fique uma coisa mais positiva do que negativa. É a minha opinião. Doutor Rivane, junto desse benefício tem também os malefícios, os riscos, né? Como é que a senhora, nos ensinamentos que a senhora pratica aí também, nas escolas, como é que a senhora aborda essa realidade virtual que invadiu nossas vidas, né? Nos relacionamentos e até na questão da informação ou desinformação, como fake news? Isso interfere também, né? Negativamente. Eu gosto de gente. Eu gosto de gente. Então, eu sinto saudade das audiências, das sessões pessoais, das reuniões pessoais. Vejam, Orion, a nossa entrevista, né? Eu sinto saudade desse contato físico, mas eu não posso negar como que isso otimiza o nosso tempo, né? Em 2 minutos, a gente acessa o link, entra numa sala de reunião, resolve o que tem que ser resolvido e pronto. Então, o tempo, ele voa, né? E com isso, eu acho que a gente conseguiu otimizá-lo de uma forma melhor, mas, em contrapartida, as pessoas estão se isolando, estão vivendo mais consigo e sem contato com o outro. Eu sinto muita falta disso. Uhum. Agora, dentro aí dessa questão dos riscos que eu estava falando daqui a pouco também, a senhora acha que isso pode afetar, por exemplo, né, aquele direito de defesa de uma pessoa numa manifestação que está virtual e não presencial, como a senhora disse? Eu acho que o olho no olho faz diferença. Eu acho que o olho no olho, ele é diferente. Eu não sei, assim, se prejudicaria formalmente uma defesa, acho que não, mas nada como o olho no olho mesmo, não sei, Entendi. eu acho que, não estou querendo assumir, mas eu acho que o presencial é muito melhor. Não há dúvida. Agora, focando nossa conversa aqui, nosso bate-papo, nessa questão do mês internacional das mulheres, né? O crescimento da participação feminina no Ministério Público e outras áreas da justiça é muito grande. Existe aí uma identidade das mulheres como direito, alguma vocação? Sabe que eu tenho percebido isso nos próprios cursos preparatórios? Quando eu comecei a lecionar para cursinhos, né, a gente via 80% homem, 20% mulher. Eu diria que essa proporção hoje está invertida. Hoje são muito mais mulheres nos cursos preparatórios. Não sei se porque os homens não podem se dedicar, têm que, ou querem sair logo para trabalhar e ganhar, não sei realmente, mas o número de mulheres ingressando na carreira tem sido diretamente proporcional ao número de mulheres que estão se preparando para os concursos. Eu acho que elas são mais corajosas, talvez Que seja bom, isso. que bom. Bom para todos. Agora, eu queria falar que a senhora falasse um pouco também da trajetória da senhora na carreira. Quais as dificuldades do ingresso, depois da ascensão na carreira? Eu, quando comecei a me preparar para concurso, eu já era casada, e quando eu fui aprovada, eu já tinha a minha filha mais velha. E eu gosto muito de falar isso para servir de fomento, de incentivo para todas as mães. Não tenho nenhuma culpa, porque eu fui mãe antes de ingressar na carreira, eu fui mãe no decorrer da carreira, e em momento algum eu me senti culpada pela falta de presença, como muitas mães
eram muito mais presentes, né? Era raríssima a possibilidade de eu ir em uma reunião de escola das minhas filhas. Se fosse algo urgente, com respeito a elas, ok. Mas essas reuniões gerais de professores e pais, eu nunca tive muito tempo para ir. E eu não me sinto nem um pouco culpada, zero. Porque toda a minha carreira foi pautada na minha satisfação pessoal. E quando a gente está feliz com a gente mesmo, isso acaba resvalando nas pessoas que convivem com a gente. Eu sempre acreditei que é muito melhor a qualidade do que a quantidade. Às vezes, eu não via as minhas filhas no dia de trabalho normal. Às vezes, eu ficava 2 dias, porque eu saía muito cedo, elas estavam dormindo, chegava muito tarde, elas estavam dormindo, mas com a certeza que na hora que desse certo da gente encontrar, ia ser um momento de muita felicidade. E eu acho que valeu a pena, porque hoje as minhas filhas já são adultas e eu sinto, assim, o orgulho que elas têm, sabe? Eu acho que a minha ausência, a minha maternidade, que muitas vezes foi subrogada, nunca fez falta a elas. Porque o tempo que eu tinha para ficar com elas era um tempo de muita qualidade. Era um tempo de muita alegria, de muita brincadeira, de muita felicidade. Eu acho que isso que importa, né? Então, eu não me sinto nem um pouco culpada. Não, nunca fui aquela mãe lá de buscar e levar todo dia na escola, de estar sempre ali acompanhando, mas tudo também só foi possível porque eu tive ajuda preciosa de pessoas que estavam comigo, né? Do meu marido, das pessoas que trabalhavam para mim e tudo, mas a gente não, na verdade, os filhos não podem ser carga da nossa vida, né? As minhas filhas sempre foram o meu estímulo, foi tudo por elas que eu sempre tive força para vencer, nem jornada dupla, porque às vezes a minha era tripla, às vezes era quádrupla, né? E eu sempre fiz com muito carinho, com muita alegria, com muita dedicação, e eu acho que valeu a pena chegar no final da Ah, carreira com essa sensação, realmente valeu a pena. Eu com criei certeza. 3 Uhum. mulheres maravilhosas que estão aí já lutando para ocupar o espaço delas, e eu tenho certeza que elas também vão ser grandes profissionais na área de cada uma delas, né? Com certeza. Agora, nós estamos na reta final da nossa entrevista. Que mensagem a senhora pode deixar neste mês internacional das mulheres para as promotoras, para as procuradoras e mulheres em geral? A minha mensagem é de estímulo para que tenham coragem, porque nós somos infinitamente capazes, mas, infelizmente, não temos o reconhecimento, nem sempre como merecíamos ter, né? Eu vejo que se a gente fizer, para a gente ser igual aos nossos colegas, nós temos que ser muito melhores que eles. Para termos um reconhecimento igual, nós temos que ser muito melhores, porque ainda há um preconceito estrutural com nós mulheres. E a gente precisa romper essas barreiras, né? A gente precisa realmente ter acessibilidade e igualdade de condições com os homens. E essa igualdade é muito buscada, é muito desejada, mas eu não acho que nós ainda já a alcançamos. Acho que ainda tem muito para ser feito. Muito bem. Para concluir, que indicação de leitura a senhora deixa para a nossa audiência? Eu poderia indicar 2 livros. Por Um favor. que eu leio todos os dias, que é a Bíblia, que
Quando Deus dá discernimento, nós temos lições maravilhosas para extrair ali. O livro mais antigo, o livro mais vendido no mundo inteiro e que tem lições maravilhosas, sempre tem algo para ensinar. E um outro livro que eu li recentemente e gostei muito, chama-se Uma Vida com Propósito. Eu acho que todos nós temos um propósito, nós não estamos aqui por acaso, e o que a gente precisa é ter esse foco, descobrir qual é o nosso propósito, por que nós estamos aqui, o que nós podemos fazer para nos tornarmos uma pessoa melhor. Sempre uma pessoa hoje melhor do que fomos ontem. Esse livro me fez amadurecer muito e pensar muito em qual seria o meu propósito, né? Qual seria o meu papel aqui nessa terra, para poder realmente desempenhá-lo com afinco, com dedicação e com amor. Porque já dizia Paulo, né? Sem amor, de nada adiantará. Essa é a minha mensagem. Boas indicações, com certeza. Doutora Reivane, parabéns pelo trabalho. Eu conversei aqui, então, com a Procuradora de Justiça, Reivane Jabbour Ribeiro, da Procuradoria de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos e professora de Direito Civil da Fundação Escola Superior do Ministério Público de Minas Gerais. Muito obrigado pela entrevista, foi um prazer falar com a senhora aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada e qualquer coisa que precisar, estamos à disposição. Obrigado. E a você que nos acompanhou até aqui, pode ver e rever essa entrevista no canal da MMP, no YouTube e também no Spotify. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima. Até a próxima.